Sabem de quem é a culpa, não é? A culpa é do governo. Aliás, a culpa é sempre do governo. Ou pelo menos é assim que nós aproveitamos para fazer ou engrossar o coro daqueles que falam mal do governo e da política em geral. Sabem, irmãos, falar mal dos governos é um passatempo mundial. E é muito antigo. Existem textos milenares em que, já naquela altura, se colocavam as culpas de todas as tragédias no governo. Começando pelas dificuldades mais básicas, do tipo as estradas ou a saúde, até as próprias catástrofes naturais. A culpa é sempre do governo. E o cristão, aquele que quer seguir ao Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, não parece, neste pormenor, fazer grande diferença da maioria. É interessante, irmãos, porque nós compreendemos que, como cristãos, nós devemos ser diferentes. Nós fomos chamados para ser diferentes. Sal, luz, marcar algo que não é igual à corrente do geral. Mas neste aspecto, nós parece que não fazemos diferença. Ou seja, nós simplesmente nos juntamos àqueles que criticam e àqueles que acusam. Lembro-me de uma ocasião em que fui profundamente tocado pelo Espírito Santo, quando trabalhava ainda na Guiné e fazia parte daqueles tantos que criticavam o que acontecia em termos de política. E numa tarde de sábado sentamos vários à volta de uns copinhos de chá, como era o nosso hábito em termos daquela cultura, e ali conversávamos, e enquanto estávamos ali gastamos talvez 2 ou 3 horas a criticar e a falar mal do governo. E quando eu fui para casa naquele dia, ao orar ainda no fim do dia, preparando-me para o outro que seria um domingo, o Espírito Santo tocou o meu coração de forma muito clara e disse: belo serviço fizeste tu hoje. 3 horas sentado com eles, em vez de aproveitar a oportunidade para dar testemunho da fé, ficaste 3 horas a falar mal do governo. Tu sabes, por acaso, alguma coisa sobre as responsabilidades, as decisões, a complexidade daquilo que está na mão deles para poder fazer uma crítica verdadeira? De quem é a função de acusar? A Bíblia diz que nós temos um grande acusador, aquele que gosta de falar mal. Mas nós não somos filhos dele. É Satanás. Qual será a postura cristã? O que é que eu estou a querer dizer, irmãos? Estou a tentar defender as posições do governo? Temos que ser porta-vozes da política governamental? Não, irmãos. Estou a dizer que, como cristãos, nós devemos perceber que não é possível ser apolíticos, não há como. Mas que nisto também, porque é um aspecto importantíssimo da vida, nós precisamos nos seguir por aquilo que a palavra de Deus nos disse. O próprio Senhor Jesus Cristo foi confrontado com várias situações que eram políticas e foram-lhe colocadas perguntas que eram claramente políticas. E uma das mais famosas, Jesus também deu uma das respostas mais famosas da Escritura. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A Bíblia não é um manual de política e ela não gasta muito tempo com temas políticos, mas ela não deixa de nos instruir claramente sobre a matéria. E entre os textos que nós encontramos sobre o assunto, há um, provavelmente o mais claro, o mais extenso, porque o apóstolo Paulo, ao escrever esse texto, escrevia para uma igreja que não tinha como evitar lidar com as questões da política e da governação. Era uma igreja que estava no centro do mundo daquele tempo. Era uma igreja que estava na capital do império. E é esta igreja que vivia a realidade da governação romana dia a dia. O apóstolo Paulo escreveu o texto mais completo sobre a matéria. E eu convido os irmãos para nós lermos mais uma vez esse texto. Está em Romanos, no capítulo 13, a partir do versículo 1. E diz assim, Romanos 13, a partir do verso 1. Todos devem
sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está-se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente de justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que é devido. Imposto, se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. E não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido o mandamento. Antes de olharmos para o texto, irmãos, eu gostava só de que os irmãos lembrassem que não se trata de uma época fácil, com um governo benigno e uma vida tranquila. Roma era governada com mão de ferro e não aceitava a mínima oposição. Ficou famosa a expressão da Pax Romana, a paz romana que estava estabelecida em todo o império, mas ela era sublinhada pela onipresença das legiões romanas. Eram os fortes, eram as fortificações, eram os castelos, sempre presentes com as forças romanas que garantiam a suposta paz. Porque se alguém fizesse aquilo que não agradava a Roma, corria o risco de ser destruído. E muitas etnias, muitos povos inteiros, aqui na Europa, foram acabados, arrasados pelas tropas romanas. Esta era uma época, irmãos, em que as taxas, os impostos eram muito altos. Pagava-se imposto sobre praticamente todas as coisas, incluindo circulação pelas famosas estradas romanas. Eles já pagavam pedágio naquele tempo, irmãos. Tinham que pagar, não é as portagens, não somos só nós, não fomos nós que as inventamos. E pagavam por todos os produtos, incluindo os mais básicos. Era um Estado absolutista e em alguns momentos despótico, na época em que Paulo está a escrever esta carta aos romanos. O imperador que governava em Roma chamava-se Nero. Ficou famoso como um dos piores da história. Era uma época em que a escravatura era um dos negócios mais lucrativos do império e o número de escravos era gigantesco e os mercados de escravos existiam em todas as cidades. Muitos cristãos, inclusive, pertenciam a esta camada mais baixa da população. É nesse contexto que Paulo diz o que nós acabamos de ler. Ele não está a escrever numa época em que as coisas são todas simpáticas, em que os governantes são agradáveis e em que a igreja tem uma opinião positiva por parte do governo. As grandes perseguições ainda não tinham começado, mas a verdade é que a igreja vivia sob grande aperto das autoridades e mesmo assim, a palavra de Paulo é muito clara e ele diz, submetam-se às autoridades. E ele dá algumas razões. A primeira razão é que as autoridades são estabelecidas por Deus. Se não diretamente, pelo menos por permissão. A história do Antigo Testamento o atesta, irmãos. Nós encontramos várias vezes no Antigo Testamento o Senhor falando de personagens importantes da história, imperadores, homens que tiveram grande poder, como sendo seus servos. Por exemplo, Nabucodonosor foi instrumento de Deus, apesar de que ele se achava tão orgulhoso do seu próprio império. E quando ele manifestou o seu orgulho, porque ele era o grande Nabucodonosor, perdeu o seu juízo durante algum tempo. Mas a Bíblia diz que ele foi servo, instrumento de Deus. Logo a seguir, o império seguinte foi fundado por Ciro. E Deus chamou Ciro de seu servo. E Deus usou Ciro como instrumento para restabelecer Israel e reconstruir o templo. Na profecia do livro de Daniel, há uma evidência clara do controle de Deus sobre a história,
em que Daniel, com séculos de antecedência, prevê a sequência toda dos impérios até a época de Cristo, incluindo o surgimento do Império Romano. Portanto, irmãos, os governos, os países, são passageiros. O homem é imortal. Os Estados, como nós os conhecemos hoje, mudam. Os mapas, alguns irmãos talvez tenham atlas de uns 30, 40, 50 anos atrás. E se o irmão tiver um atlas de 50 anos atrás, deve ser uma coisa muito curiosa olhar para ele agora, não é? Porque, por exemplo, o mapa da própria Europa já mudou completamente ao longo destes anos. E se calhar, dependendo da antiguidade do mapa, mudou várias vezes. É assim, irmãos, que acontece. Porque a Bíblia nos diz que, em última instância, nosso Deus é soberano. Jesus deu a sua vida pelo homem, indivíduo, não por nações. Em última instância, Deus está no controle. E é por isso que Paulo diz, submetam-se. As autoridades estão estabelecidas por Deus, elas são instrumento de algum tipo de governação, de algum tipo de paz, de algum tipo de justiça, de algum tipo de lei. Podemos, por vezes, não gostar de algumas delas, podemos não apreciar algumas delas, mas a verdade é que é necessário algum tipo de governo e a Bíblia diz que devemos nos sujeitar, como cristãos, ser cuidadosos no cumprimento de tudo aquilo que nos é estabelecido, inclusive dos impostos. Os irmãos veem aí, não é? O apóstolo Paulo não deixa nenhuma dúvida no ar para que o cristão fique a pensar, mas será que... Não, aqui diz claramente, é por isso que existem impostos e é por isso que vocês devem pagá-los. Deviam naquele tempo, devem hoje em dia. Mas há uma segunda razão. O apóstolo Paulo diz que os crentes, os cristãos em Cristo também deviam se submeter às autoridades para evitar o castigo. Esta é uma razão negativa, mas ela está aí. A autoridade existe para manter a ordem e, se preciso for, para castigar. Logo, os cristãos são chamados a viver vidas exemplares, de modo a nunca serem apanhados em falso e haver motivo para castigo. Seria uma coisa o cristão ser preso ou ser punido por causa da sua fé, mas não é disso que Paulo está a falar aqui. Ele está a falar do crente que é preso porque não cumpriu a lei. E ele diz, cumpram, submetam-se, porque existe punição e castigo. E nós não podemos nunca ser encontrados entre aqueles que não estão cumprindo aquilo que foi estabelecido pela lei. É interessante isto, irmãos, até porque nós devemos nos lembrar do testemunho. Acho muito curioso, porque sempre que algum cristão evangélico é apanhado em alguma coisa que não devia, e também são, e as notícias saem nos noticiários, fazem questão de identificar que o indivíduo é evangélico. Fulano de tal, vírgula, evangélico. Se for pastor, então, vem em letras grandes. Fulano de tal, vírgula, pastor evangélico. É curioso, irmãos, porque eu nunca encontrei em nenhum texto de nenhum jornal, em momento algum, alguém dizendo fulano de tal, vírgula, católico, fulano de tal, vírgula, budista, fulano de tal, vírgula, espírita. Não. Praticante da nova era. Não, essas coisas não interessam. Mas se for cristão evangélico, vai falar. O apóstolo Paulo diz, submetam-se às autoridades. Em primeiro lugar, porque Deus está acima de todas as coisas. Em segundo, porque existe punição para que vocês possam fugir. Em terceiro lugar, Paulo diz, por causa da consciência. Ele fala aí não apenas por causa da punição, no fim do versículo 5, mas por questão de consciência. A consciência cristã é dirigida pelo Espírito Santo e nos mostra que nós devemos ser exemplo de vida, devemos viver de uma forma tal correta como cidadãos para ser bênção no mundo em que nós estamos. Lembrando-nos que o princípio da rebeldia é um princípio maligno, de forma sistemática na Escritura, e a nossa consciência nos mostra isto. O nosso comportamento e a nossa forma de estar como cidadãos devia ser tal que deveria servir para as autoridades não terem nada para nos dizer, mas nos elogiar, diz o apóstolo Paulo. Pratique o bem e as autoridades irão enaltecê-lo, irão elogiá-lo, irão cumprimentá-lo pelo seu cumprimento daquilo que é o dever. Diz respeito à consciência cristã, que fala no fundo do nosso coração e nos mostra o comportamento que nós devemos ter. Mas a última razão, irmãos, e talvez aquela que seja a base de toda a vida cristã,
está no versículo 8, quando Paulo diz: não devam coisa alguma a ninguém, a não ser o amor fraternal. A base da razão pela qual nós devíamos ter relacionamentos e uma vida pacífica que servisse de exemplo era exatamente o respeito pelas autoridades e a vivência do amor cristão, o amor ao próximo. Paulo tinha vindo a falar disto no capítulo anterior, porque nós às vezes esquecemos que as cartas são um todo. E no capítulo 12 ele já tinha dito: não retribuam ninguém mal por mal. Façam o que é correto aos olhos de tudo. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Não se vinguem, deixem a vingança nas mãos de Deus. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A lógica deste raciocínio, irmãos, é que o cristão devia se submeter às autoridades de modo a viver em paz. Este é o ensino da palavra do Senhor de forma clara. Há aqui certamente uma lógica negativa e positiva para a vida em relação às autoridades. No tocante ao negativo, o cristão deve evitar todo tipo de crime ou algo que esteja contrário à lei. Pelo lado positivo, ele deve cumprir a lei e pagar a sua parte e se comportar de forma perfeita. O apóstolo Pedro concordou 100% com isto, irmãos. Quando ele escreveu a sua primeira carta, ele disse: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. Os textos são muito claros, não deixam nenhuma dúvida. Eu diria, irmãos, que poderão ficar duas questões no ar que eu queria ainda ver com os irmãos. Uma delas é a respeito do serviço público ou do serviço político do cristão. Deve o cristão procurar isto? Deve o cristão se envolver com política? Deve o cristão buscar posições importantes na área política? Há algumas pessoas que defendem que isto é muito importante, devíamos conseguir eleger pessoas cristãs sinceras para ocupar as posições mais altas no Estado. A outra questão que é pertinente aqui é: e quando o governo, porque está sendo dito aqui, submetam-se às autoridades, e quando o governo faz algo que é contrário àquilo que é a palavra de Deus? E quando o governo quer exigir que nós tenhamos um comportamento que é contrário àquilo que é a palavra de Deus? Bem, vamos procurar dar aos irmãos base bíblica para as duas questões. A primeira delas: deve ou não um cristão buscar cargos públicos? Bem, irmãos, talvez nós possamos perceber isto da seguinte maneira: o cristão verdadeiro não se deixa enganar achando que a sociedade pode ser mudada por leis, regras ou políticas. O cristão verdadeiro, baseado na Bíblia, sabe que não são leis ou políticas que vão verdadeiramente mudar a sociedade, irmãos. Isto é utopia, isto é ilusão. Ao longo da história tem havido N governantes e N ideias políticas e N projetos. Alguns muito válidos, muito bonitos, excelentes no papel. Nenhum deles muda a sociedade. Sabem porquê, irmãos? Porque o problema é muito mais fundo. Querer, através da lei, alterar algumas coisas superficiais não modifica aquilo que é o coração do homem. Porque o problema é o pecado. E é o pecado que leva a sociedade a estar como está. Então nós lemos algumas propostas políticas que dizem assim: o problema da nossa sociedade atual é falta de formação. Se todas as crianças, todos os adolescentes e os jovens tiverem a melhor qualidade de ensino, a sociedade vai ser uma maravilha. E vem o outro e diz: não, o problema da sociedade atual é a má distribuição da renda. É que tem pessoas muito, muito ricas e outras muito, muito pobres. Se toda a gente tiver bons recursos e tiver uma vida boa, e tiver uma boa casinha, e tiver um bom carro, e tiver boas condições de vida, vai ser tudo maravilha. Meus irmãos, nós olhamos para alguns países do mundo que são chamados os países do primeiro mundo.
nas listas da qualidade de vida, eles estão lá em cima. E nessas nações, as pessoas todas têm os melhores recursos, toda a gente tem direito a condições excelentes, todas as crianças têm direito a nível de ensino de alto nível, com escolas de alta qualidade. E eu pergunto aos irmãos, e a criminalidade e as dificuldades e o pecado nestes países? Acabou? A sociedade ficou perfeita? Oh, irmãos, é só fachada. É só fachada. E quando chegamos lá, verificamos que às vezes as coisas que acontecem ainda são mais horripilantes. E ficamos assustados como é que é possível, naquele contexto, pessoas fazerem coisas assim. Ainda recentemente se tornou-se público e saiu em muitos órgãos de comunicação social. Situações várias em alguns desses países chamados de primeiro mundo, em que, por exemplo, pais eram capazes de manter filhas como escravas, presas em caves subterrâneas durante décadas. E a gente pensa assim, mas espera, como é que é possível? Isso é um caso isolado. E quando se começa a verificar, as coisas não são tão simples assim. Irmãos, o cristão verdadeiro sabe que não é necessariamente a política que vai mudar a sociedade, porque o problema está no coração. Quem muda é Jesus. Porque enquanto o homem não reconhece o seu pecado, enquanto não reconhece que precisa desesperadamente de Deus, enquanto não pede verdadeiramente arrependido perdão pela sua maldade, enquanto não permite que Deus faça uma transformação tão grande que a Bíblia diz que é nascer de novo, não temos um novo homem. Não interessa o que ele está a vestir, não interessa qual é a sua cultura, nem se ele tem ou não um PhD. Jesus não veio para fazer uma mudança social e ele não se envolveu em mudanças sociais, irmãos. O seu evangelho visava corações. É por isso que quando ele foi interrogado no seu julgamento, és rei? Ele disse, sou, mas não deste mundo. Mas não deste mundo. O meu reino não é deste mundo. É de um outro estilo. Isso não significa que o Senhor não possa usar os seus servos para atuar em locais públicos e fazer a diferença aí. A Bíblia também nos conta de personagens como José, que foi governador no Egito. O equivalente a um primeiro-ministro. Daniel foi alto funcionário de 2 impérios, o babilônico e persa. Mardoqueu e Neemias foram ministros dos governos da Pérsia. Mas, aparentemente, pelo texto bíblico, nenhum deles lutou por esta posição, ou aspirou. Foram levados por Deus. Até que perceberam que o Senhor ali os queria e foram instrumentos nas mãos do Senhor. Foram alçados a essa posição com propósito divino. Talvez um dos exemplos, não tão modernos, mas mais próximos de nós do que os personagens bíblicos, seja o famoso William Wilberforce. Foi membro do Parlamento inglês, um cristão devoto que a certa altura inclusive achava que talvez devesse ser pastor, mas compreendeu que ali naquela área poderia servir ao Senhor e foi o grande líder do movimento abolicionista, que acabou com a escravatura no seu contexto moderno, ou pelo menos naquela altura. O Senhor pode chamar e usar um servo seu para o serviço público, sem dúvida, mas será um trabalho árduo, um testemunho muito difícil, num ambiente muito complicado. Mas se for esta a convicção da parte do Senhor, certamente ele pode ser bênção. Em relação à segunda questão, irmãos, ela tem que ser bem avaliada. O texto acaba de nos dizer que nós temos que nos submeter às autoridades. Temos então alguma base bíblica para, de alguma forma, resistir a alguma coisa que seja imposta pelas autoridades? Infelizmente, irmãos, há muitas rebeliões na história que foram declaradas com bases cristãs, mas que, na verdade, eram más interpretações da palavra de Deus. Nós não somos chamados para ser revolucionários. Fomos chamados para pregar a palavra, para ganhar através do nosso testemunho, para mostrar a diferença no nosso comportamento, para ter uma ética que servisse para levar adiante a missão de Deus de mudar a humanidade. Mas pode acontecer, irmãos, pode. E acontece em muitos lugares, até hoje, em que as pessoas que são servos do Senhor Jesus Cristo podem ser obrigados pelo governo a fazer algo contrário à sua palavra ou ser impedidos de fazer algo que o Senhor declara que nós devemos fazer. É o caso que nós temos de países onde é proibido pregar o Evangelho, é proibido dar testemunho, é proibido falar de Jesus, é proibido ter uma Bíblia e um crente poderá ser preso unicamente porque tem uma Bíblia.
Porque no momento de conversa com um amigo mais íntimo, numa hora em que o Espírito Santo tocou o seu coração, ele deu o seu testemunho da sua fé. Pode ser preso, torturado e morto por causa disto. E nestas circunstâncias, irmãos, bem, um dos textos que poderá servir para a nossa orientação é a experiência de Pedro e João diante do Sinédrio. Eles reconheciam a autoridade daquele tribunal judeu, eles reconheciam a importância daqueles príncipes de Israel, mas quando aqueles homens os chamaram e disseram a eles: não falem nem ensinem em nome de Jesus, a resposta de Pedro e João foi: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Pedro e João não foram revolucionários. Não pegaram em armas para combater o governo e derrubar aquela instituição. Eles simplesmente continuaram a fazer aquilo que o Senhor tinha dito que eles deviam fazer, que era pregar. E por isto tiveram que muitas vezes pagar de forma bastante dolorosa. Nós temos outros exemplos na palavra de Deus, como por exemplo as parteiras, lá na história do Egito, em que o faraó disse a elas: matem os meninos hebreus, e elas, pelo temor do Senhor, não fizeram isto. Ou Daniel, que recebeu orientação para comer do banquete, da mesa do rei, e disse: por favor, eu não vou me alimentar com estas coisas, mas eu prefiro ter uma outra dieta. Sempre com o cuidado do respeito que deve haver por causa daquilo que a palavra nos diz em termos de submissão. Devemos estar preparados, irmãos, preparados, nossos corações preparados, nosso entendimento preparado. Porque a Europa em que vivemos hoje ainda nos dá liberdade, mas caminhamos para um momento em que isto poderá ser diferente. O entendimento da grande parte da nossa sociedade já não é baseado naquilo que são os princípios cristãos. Estamos a derivar muito daquilo que eram os princípios que até há algumas décadas atrás existiam na nossa cultura. Hoje, os nossos impostos ajudam a pagar coisas que provavelmente nós não apreciamos. Não sei se o irmão sabe, se a irmã sabe, mas o seu imposto ajuda a pagar os abortos que são feitos nas instituições públicas. E não são só aqueles abortos, porque quando nos falam sobre isto nos apresentam sempre a situação dramática, a jovem que foi violada, uma situação horrível que acontece numa família. Não, são aquelas pessoas que são simplesmente promíscuas, não têm qualquer cuidado em relação a ter atenção com a prevenção e que vão lá fazer um aborto simplesmente porque não querem ter aquela criança. E que vão, segunda e terceira vez, leiam as estatísticas, o que tem crescido muito nos últimos anos é os segundos e terceiros abortos da mesma pessoa. Mas é o seu imposto que paga, porque é uma cirurgia cara. Eu não sei se o irmão sabe ou se a irmã sabe, mas se hoje um jovem se apresentar, uma jovem se apresentar às instituições e disser: eu descobri que afinal este não é o meu verdadeiro sexo, eu quero mudar, eu não sou mulher, eu sou verdadeiramente homem, eu não sou homem, eu quero ser mulher, vai fazer um tratamento que é caríssimo e uma série de cirurgias que também são caras. E não vai pagar, irmão. Quem vai pagar é você. É o seu imposto e o meu. Nós não apreciamos estas coisas. Vamos fazer o quê, irmãos? Derrubar o governo? Não, a palavra de Deus diz que devemos ser submissos. Mas temos que nos preparar, porque a igreja poderá chegar ao momento em que o Estado vai nos exigir aquilo que nós não podemos aceitar. E nessa altura, nós teremos que dizer, como disseram Pedro e João: julguem vocês mesmos se é mais importante obedecermos aquilo que vocês dizem ou aquilo que Deus nos diz. Instrução bíblica, orientação para o cristão: ser um cidadão de primeira categoria, obedecer às leis e conhecê-las, pagar os seus impostos e as suas taxas, viver de tal maneira a que ninguém possa lhe apontar o dedo. Poderíamos resumir dizendo: viva piamente e pregue fielmente. E se o fizermos, certamente estaremos vivendo de acordo com aquilo que é a orientação da palavra de Deus, sabendo que o nosso rei, o nosso verdadeiro governante, não é aquele que temos aqui na terra, porque somos cidadãos de uma outra cidade, da cidade celestial, da Jerusalém, que está a ser preparada, e para lá vamos caminhar para servir o nosso rei, o Rei Jesus.